Bem, pessoal, voltei aqui com o SlideShare, que é esse site bem interessante que vocês podem pesquisar, tem muita coisa de manual de identidade visual aqui. Eu quero mostrar para vocês um manual que eu amo, particularmente eu gosto muito, que é o manual do Maceió Cultura. Na verdade, isso não foi muito bem utilizado aqui na minha cidade, quando Maceió se tornou capital latina da cultura. Ela ganhou um manual de identidade visual diferente, que é o manual externo. Era aquilo que a gente vê de publicidade de Maceió fora de Maceió. Talvez você tenha visto alguma dessas coisas, visto alguma propaganda, alguma agência de turismo ou alguma coisa do tipo. E nessa aula eu vou mostrar para vocês um pouco desse manual, um pouco do que foi criado aqui em Maceió para que nós divulgássemos a nossa cidade. Então foi criado um manual totalmente diferente para os pontos turísticos. Como eu falei, não foi amplamente utilizado. Ele foi feito por um designer chamado Rafael Pereira, que é um querido aqui da minha cidade, que eu gosto muito dele. É um cara muito gente fina e é muito talentoso. A gente vai ver isso no manual de sinalização. Ele fez uma solução diferente aqui pra gente, que foi criar um manual só de sinalização. Então, nessa aula de sinalização, eu quero apresentar esse manual de sinalização a vocês. O que isso quer dizer? Você me pergunta, Jefferson, a gente está aprendendo a fazer um manual tudo junto. Então, a gente vai ter que criar um manual separado? Olha, depende muito da sua escolha e de como você quer apresentar. Nesse caso aqui do Rafael, ele criou um manual para cada coisa. Então, um manual para o logo, um manual para apresentações, um manual para internet, um manual para roupa e um manual para sinalização. A gente está vendo manuais de identidade visual conhecidíssimos. A gente viu Skype, viu Oi, viu manuais muito conhecidos e são manuais que tem tudo lá dentro. Então eu ainda defendo que tem que ter tudo lá dentro mesmo. Eu colocaria a sinalização junto de todo o resto. Aqui no Instituto Adriano Giannini a gente não tem uma sede cheia de salas e cheia de portas e de coisas para a gente fazer sinalização. Então isso não está no nosso sistema de identidade visual. Porém, que esses casos mais específicos que nós não temos no nosso, eu estou apresentando para vocês coisas que eu gosto. É o caso do Maceió Cultura, e a gente vai ver todas as áreas de sinalização, o que a gente tem que trabalhar de uma forma mais completa. E aí você vai analisar o que vai caber mais a você fazer dentro daquilo que você recebe como briefing, daquilo que você vai estar trabalhando na empresa para quem você vai estar trabalhando, ou para quem você vai estar trabalhando. Às vezes você está trabalhando com uma loja que você não vai precisar fazer sinalização de tudo. Ou até que o dono não quer que você faça toda a sinalização. Então você não vai ter que precisar se preocupar com isso. Que a gente saiba encaixar cada uma dessas sessões, principalmente desse último capítulo, ao briefing que nós recebemos de trabalho lá atrás. Beleza? Então, sem mais delongas, eu sei que vocês querem ouvir sobre sinalização. Então, agora que eu já deixei as coisas claras, vamos começar. O manual, ele vem com algumas especificações técnicas. A primeira é a das cores. Pode acontecer de que você tenha uma paleta de cores diferente para a sinalização. Como o manual diz, a fidelidade da reprodução das cores é um item fundamental para garantir a consistência da imagem corporativa. Então, tem que ter uma série de cores que tem a ver com a linguagem original, porém, pode aparecer cores específicas para a sinalização. No manual da ANAC, se você se interessou em pesquisar, a gente vê lá que tem cores específicas para sinalizações, certo? Pode acontecer isso no seu manual ou não. Nesse caso, Maceió Cultura, eles mantêm as mesmas cores para sinalizar, são as mesmas cores do logo Maceió Cultura. Mais à frente, a gente vai ver os tipos de impressão que podem ser feitos, que devem ser feitos. Então, recorte de vinil, tudo isso você tem que esclarecer de como é que vai ser feito no manual. Caso isso seja pedido a você, você tem que prestar atenção exatamente no que vai fazer. Não faz nada exagerado, pedindo especificação de vinil, pedindo especificação de impressão, se é metal, se é madeira, se você não tem o aval do seu cliente para fazer isso. Senão você vai acabar fazendo um trabalho que é muito mais caro e vai receber muito mais barato porque ele só te pediu o logo, por exemplo. Então toma cuidado com isso aí. Eu estou repetindo isso muito para que vocês não se percam. Então vem tipo de pintura e aí vem a iconografia e o conceito. Ele vai escrever o conceito da sinalização que ele usou e a iconografia que ele vai utilizar nas sinalizações. Então esses são os ícones artísticos. A logo do Maceió Cultura, essa logo que é a logo turística de Maceió, que segue a linha cromática que a gente acabou de ver, e logos que ele criou com base na cultura do nosso estado. Ok? Ficaram muito interessantes a propósito. O Rafael é um ilustrador maravilhoso
E ele criou essas logos que são essas xilogravuras, porém não é uma xilogravura tão dura, não. É uma xilogravura bem estilizada, e isso foi o que me chamou a atenção. Mais pra frente ele traz a ergonomia visual. E o que que é isso? É onde ficariam os símbolos de acordo com o tipo. Então eu achei maravilhoso isso aqui. Ele traz a altura, certo? Aqui é 2,10 m. Ele traz a altura e ele mostra qual a altura das coisas que se deve ter. Então, por exemplo, a placa de indicação numa porta fica aqui nessa altura. Placa bandeira, que é aquela placa que fica assim no cantinho da parede. Há outro tipo de placa bandeira. Placa aérea, que é aquela placa que fica pendurada. Olha a altura onde ela deve ficar. Placa de orientação, que é aquela placa mais da parede, né? Placa de indicação, que ele também simulou numa porta. Tá? Placa de emergência, que fica nos extintores. Placa de proibição. Ele criou uma ergonomia. Criou uma unificação do padrão da instalação das placas internas, no ambiente interno. E como que tudo isso se adapta ao meio. Então, a altura de quando as placas devem ficar. E eu achei isso muito legal. E aí vem a sinalização interna, né, que são os pictogramas que são utilizados. Então, ele já deixa tudo clarinho como que deve ser, né, área de fumantes, limpeza, né, estúdio, café, banheiro masculino, banheiro feminino, placas de deficientes. Então, tudo isso que, na verdade, obedece aos padrões internacionais já de sinalização, mas esse é o estilo que o manual vai utilizar. Se você tiver outros pictogramas desse tipo de sinalização, se isso deve ser incluído no seu manual de identidade visual, e você quiser desenhar seus próprios pictogramas, isso também é possível, depende muito da proposta que você está trazendo para a empresa. Vê a nomenclatura deles aqui. As especificações de como que isso fica na placa de sinalização. Então, a altura, as placas têm 20 centímetros por 15. E onde que fica o ícone, como que tudo deve ficar organizado nela, a malha, o desenho, tá tudo aqui. E ele traz, ó, saída de emergência, lanchonete, ele começa a mostrar as placas específicas. O tamanho da placa. Olha que interessante. Sinalização de porta. Ele começa a trazer tudo a partir do sistema ergonômico que a gente viu lá atrás. Ele mostra a tipografia a ser utilizada e como que isso deve ficar simulado numa porta que tem cerca de 2,10 m. Aqui é um estilo de um banner, tá? Um banner de 40 milímetros por 900 milímetros. E um exemplo de layout de banner, de como que ele deve ficar organizado. E vem a sinalização de emergência aqui, que são outros pictogramas para emergência, que ele deixou isso especificado. Então, numa página ele coloca os pictogramas, na outra ele coloca tudo que esses pictogramas significam. E ele vem com as mesmas especificações para a sinalização de emergência. Enquanto que a sinalização normal era azul, ele traz o vermelho para a de emergência. E vem com a mesma ergonomia aqui. Percebem? Sinalização externa. Na sinalização externa, ele traz o modelo do totem, que é aquela placa. Ele mostra pra gente como que deve ser feito. Tanto o tipo de pintura, estrutura de aço, tudo isso. Aplicação de vinil. Tudo isso é especificado aqui. Ok? Temos os modelos diferentes de totem que ele traz pra gente. Esse tipo de totem que tem essa placa mais lateral aqui. Esse outro estilo aí vem a parte mais específica do totem, né? Que fica lá em cima, então ele traz toda a especificação aqui de como que deve ser feito. Esse outro tipo de totem que é bem interessante, que é aquele que é meio curvo, que vem com os mapas, que são os mapas de localização. Existem esses mapas em alguns pontos turísticos de Maceió, de fato. Isso não chegou a ser implantado em todos, mas... Esse é aquele tipo de placa-bandeira
que fica no canto. Vocês conhecem desse, né? Que fica lá em cima. Que é bem interessante. Ele mostra como é que deve ser organizada até mesmo a escrita. Tudo bem uniforme. Esse outro tipo de totem, né? Que é aquele totem gigante de sinalização, que tem 1,20 m de altura. Aqui nós temos outro estilo de placa, tá? Que é a caixa, que é aquela caixa com a estrutura. E aqui são aquelas bandeiras também, né? Que é aquela sinalização colunar, que muitas vezes é utilizada em postes também. Outro tipo de sinalização colunar. Muito legal. Essa é que eles usaram aqui para pontos de ônibus. O ponto de ônibus aqui em Maceió, ele tem essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Então eles criaram um tipo de sinalização para o ponto de ônibus. Essa é para pórticos, no caso, portas de entrada. Então ele mostra a estrutura das portas de entrada, como ficaria. A gente vê muito isso em evento esportivo, geralmente. Outro tipo de pórtico mais simples. E aí vem as aplicações da sinalização, né, do sistema modular, de como que cada coisa deve ser aplicada, as placas, né, até o parafuso, ele traz tudo isso muito bem, com, muito bem amarradinho. Então é isso, ele só traz uma conclusão de como que tudo isso deve ser feito. E esse é o nosso manual de identidade visual da Maceió Cultura. Eu achei muito legal, assim, o modo como ele especifica as coisas. E isso pode ser feito no seu manual ou não. Então, presta atenção necessariamente do briefing. O interessante da sinalização é que você traga clareza no que você quer passar e que você seja específico o máximo em tudo. Então, coloração, tipo, pictograma, até mesmo estrutura ou material que você vai utilizar. Lembrando sempre, sem deixar de obedecer aquilo que você precisa realmente fazer, ok? Estamos já no finalzinho do nosso curso. E na próxima aula a gente vai ver mais aplicações específicas do nosso sistema de identidade visual. Então eu espero te encontrar na próxima aula. Até logo!